A paz do Senhor, amados. Eu quero trazer aqui uma palavra para a nossa reflexão. Nós estamos com o nosso culto online devido a essa situação pelo qual enfrenta o mundo e o nosso país. Mas eu quero deixar uma palavra da parte de Deus para o nosso coração. Nós vamos estar sendo transmitido através do nosso canal. Eu queria convidá-los para estar conosco ali, ouvir as mensagens, ok? A palavra que eu quero trazer-vos hoje se encontra em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6. E depois nós vamos ler capítulo 7, de 1 ao 2. 2 Reis 6, 24 diz assim: E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. Então disse Eliseu: Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Este episódio aqui é um relato muito chocante. Ele descreve um período de fome em guerra. Nós sabemos que quando há guerra, há fome, há escassez. Eles estavam em um cerco militar. E a situação era gravíssima aqui. Não tinha como entrar comida e até mesmo água. A inflação estava alta. A palavra diz aqui que a inflação era tão alta que uma cabeça de jumento era vendido por 80 peças de prata. Esterco de pombo, vejam só, cocô de pombo, era vendido por 5 peças de prata. Agora, é interessante que o rei, diante dessa circunstância, dessa situação, ele sai andando pela cidade. E quando na sua andança pela cidade, ele vê a discussão de 2 mulheres. Ele para ali diante daquela discussão. E aquelas mulheres falam que haviam comido o filho de uma. E a proposta era essa, que no outro dia comeria o filho da outra. Quando o rei ouve esse relato, ele entra em desespero e culpa agora o profeta Eliseu. Como é fácil achar um culpado. Como é fácil transferir a culpa. Como é fácil na crise a gente procurar um culpado. Agora o rei manda um mensageiro ao profeta. E ele mesmo em seguida vai ao encontro do profeta. Quando ele chega diante do profeta, o profeta acalma o rei e diz que no dia seguinte a solução estaria resolvida. Agora surge um capitão que acabamos de ler e que fala essas palavras. Olha a expressão que ele usa: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Ele aqui ironiza a palavra de Deus. A resposta de Eliseu para ele é esta: olha, você vai ver, você vai contemplar com os teus olhos, mas não vai comer, você vai morrer. Nós estamos acostumados com a igreja, estamos acostumados com as realidades espirituais. Nós cantamos hinos, ouvimos mensagens, mas agimos como este capitão, de forma incrédula.
Cantamos que descansamos no Senhor, no seu poder, mas com atitude agimos com ansiedade, deixamos que a angústia entre na nossa vida e descremos da capacidade de Deus, da capacidade do agir do nosso Deus. E aí nós vamos procurar soluções humanas e então nós entramos em desesperos. Eu quero deixar uma coisa para você hoje, que está me ouvindo. A primeira coisa que eu quero deixar para você, e queria que você atentasse bem para isso, que mesmo nas situações mais graves, Deus não perdeu o controle. Não era uma fome qualquer, mas aqui você vai ver que não era uma fome de pizza, não era uma fome por uma comida especial, ou por aquela pessoa que está fazendo um jejum e que de repente entrega e vem e quer comer. Não, essa fome aqui era uma fome gravíssima. Era tão grave que chega até cena de canibalismo. E nessas horas é que nós perguntamos: onde está Deus? Porque Deus não age. Essa é a pergunta mais frequente que ecoa quando estamos em crise, quando as tempestades da vida batem à nossa porta. Onde está Deus quando mais precisamos dele? Deus não está vendo isso. Deus sabia, como Deus sabe da sua situação, como Deus está vendo o que você está passando. Deus sabia, Deus estava vendo, e Deus havia de agir naquela situação. Agora, uma das perguntas e uma das questões mais delicadas da fé é essa: amanhã a situação estará resolvida. A primeira palavra de Eliseu para o rei é essa: amanhã o milagre vai acontecer. Por que agora esperar o amanhã? Quando nós estamos em crise, irmãos, e como eles estavam aqui neste cerco há 3 meses, o amanhã parece tão distante. Quando estamos sofrendo e queremos resposta hoje, quando estamos enfermos, uma doença fatal, uma notícia que bate à nossa porta, e nós precisamos do agir hoje, e recebemos da parte de Deus amanhã. Olha, descansa, é amanhã. Mas esse amanhã parece distante, parece uma eternidade. Por que não agir agora? Porque a resposta não vem hoje. Porque Deus não agiu naquele exato momento, mas mandou aguardar o amanhã. Esse grupo aqui era um grupo que fazia parte do Reino do Norte. Era um grupo idólatra, infiel. Nós vimos pela postura do rei, quando diz: olha, nós vamos matar o profeta. É aquele crente com problema de ordem espiritual, em pecado, e que agora quer, na sua crise, achar um culpado para a sua situação. Ele culpa a igreja, ele culpa Deus, ele sai culpando todo mundo. É a síndrome de Adão. Olha, não, a culpa não é minha, foi a mulher que tu me deste. Nós queremos transferir culpa para os outros. É hora de pararmos, de fazermos uma análise. Onde é que temos errado? Onde é que temos pecado? Como está a nossa vida diante de Deus? A pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é: Deus tem compromisso com infiéis? Com pessoas idólatras? Com pessoas que rejeitam a sua direção divina? Agora,
o ponto central é este: amanhã. Este é o ponto central dessa história. Deus não perdeu o controle. Amanhã, quando Jesus estava no Getsêmani, em agonia, carregando ali o pecado do mundo, ele sabia que teria que esperar 3 dias para que fosse consumado, para que eu e você tivéssemos vida. Na cruz ali ele carregou os nossos pecados, foi cravado o pecado da humanidade. Mas o Deus que sabe esperar, que esperou 3 dias, que ao 3º dia ressuscitou, é o Deus que nos diz: amanhã haverá resposta para a nossa vida. Amanhã você vai experimentar a providência de Deus para a sua vida. Amanhã haverá socorro para você. Não vamos perder a fé neste momento que nós vivemos de calamidade. Não vamos perder a fé neste momento que vivemos esta crise, esta pandemia no mundo. Não percamos a fé. Amanhã nós veremos o milagre de Deus, o agir de Deus. Porque a verdadeira fé reconhece isto: Deus nunca perdeu o controle. Pode estar escuro, pode estar doendo, eu posso não entender o agir de Deus, mas fé é isso, crer no amanhã. O amanhã vem, Deus sabia e Ele agiria. Deus cumpre a sua palavra no amanhã, mesmo quando nós não estamos vendo nada. Ninguém viu a ação de Deus. Ela foi totalmente silenciosa, mas Ele estava agindo. O exército sírio era um dos mais poderosos da época. Belicamente eles estavam fortemente armados. Não tinha como aquela nação derrotar os sírios. Mas aí surge em cena a ação de Deus. Deus faz como quer. Ele trabalha da forma como quer. Ele usa quem quer. Agora surge, aqui nós vemos que diz que 4 leprosos estavam à entrada da cidade. Nós sabemos que pela lei eles não poderiam estar em contato com o povo, tinham que estar fora do arraial. Estes 4 leprosos agora são afetados também pela crise. Diz: olha, nós estamos aqui para morrer. Se entrarmos na cidade, vamos morrer do mesmo jeito, porque há fome na cidade. Se ficarmos aqui na entrada da cidade, também vamos morrer. Vamos arriscar, vamos lá agora, onde está acampado os sírios. Se ele usar de misericórdia para conosco, ok, viveremos. Mas se não, nós vamos morrer. Em outras palavras, vamos morrer de qualquer jeito, não tem jeito. É aquele ditado popular que diz: se ficar o bicho pega, se correr, o bicho come. Não tem o que fazer. Agora aqui, irmãos, nós vemos o lindo agir de Deus. Esta é a nossa alegria, de saber que nosso Deus age. E a maneira que Ele age, como Ele faz o milagre, Ele trabalha e Ele não dá satisfação a ninguém. Ele age da forma que quer, da maneira que quer. Isso é soberania de Deus. Deus é criativo, Ele não pede sugestão. Pode fazer, sabe fazer. O seu método, se é estranho, olha, eu sei que dá certo. Se é inusitado, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: dá certo a sua maneira de agir. Fé é isso. Fé não pede credencial, não pede folha corrida,
mas é crer que Deus está por trás dessas situações e que vai agir. Fé é acreditar contra todas as coisas, é crer que a direção divina virá, mesmo quando nós não estamos vendo nada, mesmo quando tudo está escuro, o céu parece de bronze para nós. Mas eu acredito que Ele vai agir, que Ele vai entrar na nossa situação, que o milagre vai acontecer, que o amanhã de Deus chegará para nossas vidas. A palavra de Deus se cumpre, como o profeta falou. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quando a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Aí nos versos 16, diz que então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios, e havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Conforme a palavra do Senhor. Nenhuma das palavras de Deus se perde. Elas se cumprem no tempo certo. Se Deus falou, acalma o teu coração, vai se cumprir. Ele é Deus. Pode ser que o amanhã de Deus dure 24 horas. Pode ser que o seu amanhã seja um ano. Pode ser que o seu amanhã seja 5 anos, 10. Eu não sei qual o amanhã de Deus para a sua vida. Mas o amanhã vem. Disso você pode ter certeza. O amanhã vem para a sua vida. Agora, o conselho que eu lhe dou é esse: nunca fale que não vai acontecer para as coisas de Deus. Se realmente você tem promessas de Deus, se realmente foi Deus que falou, nunca fale que não vai acontecer para as coisas de Deus. Este capitão fala e a resposta de Eliseu diz: olha, com os próprios olhos você vai ver, mas você vai morrer. Esse capitão é atropelado pelo povo e morre. Ele vê o agir de Deus. Ele vê o povo se apoderando do milagre. Mas ele não faz parte daqueles que tomam posse do milagre. Este é o preço da incredulidade. Ele vê que todo se apossou do que Deus prometeu, mas ele não. A incredulidade, a dúvida nos faz muitas das vezes deixarmos de sermos abençoados por Deus, de não desfrutarmos dos milagres de Deus para nossas vidas. Deixamos de crer que Deus responde a oração quando nós muitas das vezes oramos. Eu vejo pessoas: olha, eu estou orando tanto tempo para o meu marido, ele não se converte. Eu oro para o meu filho que está nas drogas e a situação não muda. Eu vou desistir. Quem se lembra daquela parábola daquela mulher que perde uma moeda? Mas a Bíblia diz que ela incansavelmente procura até achar. Isso é crer que Deus agirá no nosso amanhã. Isso é ter confiança em Deus. É irmos atrás dos valores que temos perdido dentro do nosso lar. Não desistir de orar, por mais difícil que seja este problema que você está vivendo. Não desista. O amanhã de Deus chegará para você. Quando nós
duvidamos, quando nós não acreditamos, nós estamos ironizando o nosso Deus, ironizando a palavra que Ele liberou para nós. Amanhã haverá o milagre. Os que duvidam não tomam parte. Tem pessoas que cantam sobre Deus, que falam sobre Deus, que ouvem sermões sobre Deus, mas que duvida do agir de Deus. Não seja esta pessoa. Creia, o amanhã de Deus chegará para a sua vida. Deus não perdeu o controle. Como Ele não perdeu o controle, como Ele está vendo, a sua palavra diz que Ele se levanta do seu trono, inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Eu quero convidar vocês, nestes dias que estamos passando por essa crise, e eu sei que independente dessa crise que o mundo enfrenta, nós temos as nossas crises pessoais, dentro do nosso lar, crises financeiras, causas da justiça. Mas creia, Deus está no controle. O amanhã de Deus está chegando para a sua vida. Creia, a situação não está perdida. Haverá intervenção de Deus para o nosso país. Haverá intervenção de Deus para a nossa casa. Haverá intervenção de Deus na vida daquele garoto que está dando problema. Os seus negócios, você vai ver prosperidade. Creia no agir de Deus. A Bíblia diz que o choro dura uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Deus trabalha no turno da noite. A alegria está vindo para o seu coração. O seu amanhã está chegando. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Até a próxima, no nome de Jesus. Eu quero convidá-los para estar visitando o nosso canal. Vá lá, visite o nosso site, advionovo.com.br, e assista também no YouTube os nossos programas. Dê o seu like lá, ok? Amém. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor a todos. Um beijo no seu coração.